Ei, gente, bom dia. Tudo bem? A sequência de eletrodinâmica, ela se dá pós corrente elétrica, se dá com a análise dos resistores elétricos. Primeiramente, o que são resistores elétricos? São elementos que fazem a seguinte conversão: convertem energia elétrica em energia térmica. Essa conversão de energia elétrica em energia térmica, ela recebe uma denominação, é chamado por efeito Joule. E esses resistores elétricos fazem essa conversão de energia elétrica em energia térmica. Os resistores elétricos, eles fazem essa conversão de energia elétrica em energia térmica porque eles têm uma propriedade muito particular, que é a propriedade da resistência elétrica. O que é uma resistência elétrica? Esses resistores, eles impedem, eles não permitem o fluxo, a oposição, a passagem de cargas, de cargas elétricas, aqueles elétrons livres em sua estrutura. Tá legal? A resistência elétrica, ela sempre vai depender do material. Tem materiais que têm a maior resistência elétrica, tem materiais que têm uma menor resistência elétrica e também depende da geometria do resistor. Normalmente os resistores serão cilíndricos, tá bom? Então depende muito mais do próprio material do resistor do que propriamente de sua geometria. Onde é que a gente pode encontrar resistores elétricos? Em chuveiros elétricos, a gente encontra ferros, aquecedores e por aí afora. Tá legal? Como é que a gente representa um resistor? Existem duas formas de representação. Essa é a mais comum, essa também pode aparecer. Observe que um resistor, ele possui sempre dois terminais. No caso aqui, eu chamei por terminal A e terminal B. Esses terminais de um resistor, eles serão responsáveis pela produção de diferença de potencial. O terminal A vai estar um determinado potencial, o terminal B vai estar um outro determinado potencial. Esses dois terminais vão produzir a diferença de potencial, a DDP, para que ocorra a circulação de corrente elétrica, que foi o que nós já estudamos. Quem se preocupou com todo o estudo e análise dos resistores elétricos foi esse cidadão aqui, que é Ohm. Ele tem duas leis, vamos estudar a primeira das leis de Ohm. Nós temos então um resistor elétrico e seus terminais A e B produzindo uma DDPU. Essa DDP faz com que atravesse por esse resistor uma intensidade de corrente elétrica. Entenda que a análise da primeira lei de Ohm ocorre sempre para resistores mantidos a temperatura constante desses resistores, tá bom? A primeira lei de Ohm diz que a razão entre a DDPU, essa DDP estabelecida nos terminais, a razão entre essa DDPU e a corrente elétrica que atravessa os resistores vai ser sempre um valor constante quando o resistor é chamado por resistor ôhmico. A razão entre a DDP e a corrente elétrica vai ser sempre constante e exatamente igual à resistência elétrica do resistor. Então, matematicamente, nós temos dessa maneira aqui, a primeira lei de Ohm. U sobre I, DDP sobre corrente elétrica, é igual à resistência elétrica do resistor. A gente também pode escrever essa primeira lei de Ohm, essa expressãozinha matemática, talvez numa forma que você vai até preferir. A gente pode dizer que a DDP em um resistor será sempre dado pelo produto da resistência elétrica pela intensidade de corrente que o atravessa. Olha só, revendo a primeira lei de Ohm, percebemos que esse resistor aqui elétrico, submetido a uma DDPU em seus terminais A e B, é atravessado por uma corrente elétrica I. Pela primeira lei de Ohm, mantendo a temperatura constante desse resistor, essa DDP é o produto da resistência elétrica do resistor pela corrente elétrica que o atravessa.
Um resistor, ele é sempre ômico, ele obedece à primeira lei de Ohm, visto sempre que a resistência elétrica tiver um valor constante. As unidades das grandezas elétricas na primeira lei de Ohm são o DDP ou tensão elétrica expressa em volts, simbolizado pela letra V. A corrente elétrica já estudada em ampere, simbolizado pela letra A. E a resistência elétrica do resistor é expressa em ohm. Só que a unidade ohm, ela é simbolizada pela letra ômega maiúscula, que é do alfabeto grego, tá bom? Então, ohm é representado por essa letrinha aqui, o ômega, tá bom? Bom, se você sabe que pela primeira lei de Ohm, a resistência elétrica de um resistor é constante, o que a gente poderia deduzir de um gráfico de um resistor ômico? A básica, condição básica, o gráfico sempre deverá ser uma reta, tá bom? Uma outra característica muito interessante é a seguinte: se você pegar os diversos valores de tensão elétrica em volts e dividir pelos respectivos valores de corrente elétrica em ampere, o valor deverá sempre ser constante, em virtude de um resistor ômico ter que obedecer à primeira lei de Ohm. Por exemplo, esse valor aqui, desse ponto da reta, seria uma DDP, olha lá, uma DDP 10 para uma corrente elétrica de 2. Então, nós teríamos aqui 10 sobre 2. Se você observar os demais pontos, o que vai acontecer? A igualdade. Observa, a DDP 20 para uma corrente elétrica 4. 24. Eu já estou colocando a igualdade porque você já sabe que aqui vai dar 5. Você já sabe que aqui vai dar 5. A mesma coisa aqui, olha. Para uma DDP, uma voltagem, uma tensão elétrica de 30, a corrente elétrica em ampere vale 6. Então, 30 sobre 6. É importante que você saiba também que essas razões serão sempre uma constante. E a constante vai ser o próprio valor da resistência elétrica do resistor. Então, se aparecer o termo ômico, ele vai obedecer à primeira lei de Ohm para a resistência constante. Observa, um resistor, quando submetido a uma DDP de 100 volts, ele vai ser atravessado por uma corrente elétrica I de 20 ampere. Qual seria a DDP nesse mesmo resistor considerado ômico, aquele cuja resistência elétrica é constante, quando for atravessado por uma corrente elétrica de 4 ampere? Essa questão você poderia fazer assim, ó. Aplicando a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, num primeiro momento, onde você tem a DDP de 100 volts e uma corrente elétrica de 20, você chegaria à seguinte conclusão, que a resistência elétrica desse resistor ômico mantida constante será igual a 100 igual a R vezes 20. A resistência elétrica desse resistor vai ser 100 sobre 20. A resistência elétrica desse resistor vai ser de 5 ohm, que é a unidade. Mas não esqueça que por ser um resistor ômico, essa resistência ela é constante. Se ela é constante, ela pode ser aplicada por uma nova corrente elétrica de 4 amperes. Então ficaríamos assim, ó, U igual a R vezes I, reaplicando a primeira lei de Ohm, já tendo sabido agora o valor da resistência elétrica, constante 5 vezes. A nova corrente elétrica que o atravessa é de 4 amperes. Chegamos à resposta, então. A DDP, estabelecida nos terminais do resistor. Desse resistor, quando percorrido por uma corrente de 4 amperes, sabendo que ele é ômico, a DDP nele, nos terminais, será então de 20 ohm.